O que você pensa quando ouve falar em poesia? Frases rebuscadas, com rimas ricas, que falem de amores infinitos, eternos, enquanto durem? Pois bem, a cara da poesia contemporânea brasileira vem mudando. Ela hoje tem um rosto muito feminino, que fala sobre tudo, está antenada com as redes sociais e que aborda temas que estão dentro e fora de si mesmas. A nossa convidada de hoje é uma expoente dessa nova poesia que vem conquistando os corações, Bruna Vitrano. Muito prazer em tê-la aqui. Antes de mais tudo, eu queria agradecer a você, Eliana, a produção do Trilha de Letras. É minha primeira vez na TV, e isso é muito simbólico, muito significativo, né? Eu acho que de onde eu venho, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que é muito bacana. Eu comecei falando, né, sobre essa poesia da qual as mulheres se apropriaram muito na contemporaneidade no Brasil e que você é uma das poetas, das tantas artistas que vem se expressando por essa forma de escrita. E como é que como você vê o movimento poético hoje, a poesia no Brasil, em especial nas periferias, que é de onde, né, você veio, enfim, o que tem acontecido nessa cena no Brasil? Eu acho que na periferia tem acontecido muita coisa, né? Talvez as editoras ainda não estejam vendo, mas está acontecendo muita coisa. O problema é que a gente tem um movimento só do que é considerado periferia para um centro. Sim. A gente não tem um movimento contrário, do centro para a periferia. Né? Enquanto a gente tiver essa centralização, porque a centralização de poder em todas as instâncias, em todos os níveis, ela é extremamente perigosa. Né? Então, enquanto não tiver um olhar para a periferia, até porque a periferia, o que é dito periferia, né, pode chegar ao centro, mas não pertence a esse centro, é uma questão de pertencimento, né? Vai para fazer a engrenagem funcionar, a máquina funcionar, mas volta para esse lugar. Então tem muita coisa sendo produzida ali, mas infelizmente, né, não está chegando a muita gente porque a mídia não está lá, né? Porque a gente tem ali o nós por nós, né? A gente produz sem muito suporte. Mas a mídia está lá, só está de um jeito... Sim. Do mesmo jeito, né? Para mostrar as mesmas coisas. As mesmas coisas. E as mesmas cenas, às vezes muito vinculadas à violência. Eu acho que a gente já começou de sola, assim, já começou num tema quente, e a gente vai voltar nesse tema quente, porque eu acho que é o cerne, né? É o coração disso tudo que a gente tem para falar. Mas eu queria dar uns passos atrás e que você dissesse do teu fascínio com o texto poético, como é que foi essa passagem, né? Da leitora para a poeta que escreve e produz poesia. Eu nunca fui muito leitora. Na minha casa não tinha livros, só tinha a Bíblia. E a Bíblia ficava assim no centro da sala, meio que para abençoar, né? A gente não lia aquilo. Então acho que meu primeiro contato com o que eu considero poesia, né, foi nesse momento de abrir a Bíblia e ler. Tô vendo letras ali, né? Eu quero ver o que tem ali. Só que eu era uma evangélica, uma adolescente evangélica, e eu frequentava mesmo a igreja, participava, mas eu também ouvia punk rock. Eu era evangélica e punk, anarcocrente. Uau! E o punk, ele me salvou num certo sentido, porque ele me ajudou a me rebelar. Menina, me explica como é que é isso, como é que é anarcocrente? Anarcocrente, isso não é tão incomum nas periferias. Nas periferias a gente tem essas misturinhas, né? E o rock eu acho que foi também, talvez, a porta de entrada aí para uma poesia que tem a ver com a minha. Porque o punk, o hardcore, ele tem essa coisa da letra de protesto, né? A letra de denúncia. E não tem muito a coisa da melodia, né? O punk é mais um tuntá-tuntá. Então, acho que aquilo ali foi meu primeiro contato com poesia. Junto da Bíblia, deu essa coisa, eu sou essa mistura entre Bíblia e punk rock. Eu acho que minha poesia é um pouco isso.
Nossa, que interessantíssimo, né? E que está num lugar muito da juventude, que é Uhum, da contestação, do questionamento do mundo, né? Das descobertas. Eu acho que isso tem um eco muito importante e necessário, né? Enfim, uhum. tudo que a gente vive no Brasil. Mas você ganhou um prêmio em 2010 no Off Flip, Ah, sim. que era um conto. Era um conto. Então, como é que é essa linguagem? O que você define como? Qual a diferença entre prosa e poesia para você? Eu comecei a escrever em prosa porque eu tinha vergonha de quebrar versos, quebrar linhas. Eu achava que a partir do momento que eu fizesse isso, eu teria que me assumir poeta. E para mim, poeta era aquele homem branco, cis, hétero. Eu não me via nesse lugar. Então, enquanto eu escrevia prosa, eu dizia que era só um experimento. Eu não assumia esse lugar de escritora, né? Eu acho que a síndrome da impostora, tudo isso, nessa dificuldade da gente se aceitar nesse lugar. E eu acho que eu fui quebrando, as linhas foram quebrando de forma muito natural. Mas é difícil, né, você determinar o limite de um e outro. A minha escrita é bastante narrativa, é Sim. uma poesia bastante narrativa. E você fala de um mundo muito particular, e esse mundo muito particular, ao mesmo tempo, é muito universal. O pessoal é político? Ah, sim, o pessoal é político. Nascer político, existia político, né? E quando eu comecei a escrever sobre as minhas experiências, eu não digo nem sobre, mas a partir dessa experiência, né? Tendo essa experiência como matéria, eu tive medo, eu tive muito medo por esse livro. Foi um livro difícil de ser gestado. Quando ele foi lançado, eu achei que seria a coisa mais incrível da minha vida. E de fato, eu fiquei muito feliz, mas apareceu esse medo assim inesperado. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Um medo. Não pela recepção. Aconteceu uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer, que é a identificação. Então, eu não sei como eu me sinto em relação a isso, de saber que as pessoas se identificam, por exemplo, com um abuso paterno. E era uma questão para mim. Ao mesmo tempo que eu queria trazer esses temas para o centro do debate, eu acho que a poesia também pode debater certos temas, eu acho que ela pode ter essa função. Não necessariamente tem. Algumas pessoas acreditam que a poesia não pode ter função. E o problema disso está no capitalismo. É sempre culpa do capitalismo, porque a gente confunde função com utilidade. Utilidade que é prestação de serviços. E eu queria que ela trouxesse isso para o centro do debate, né? Aliás, eu trabalhei a minha voz poética nesse livro na intenção de dialogar com as pessoas. Eu acho que a poesia, eu acho que o diálogo é o melhor da arte, é o mais importante da arte. E fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, como reagir a isso, né? Quando a pessoa se identifica com experiências muito doloridas. Muito doloridas. E como é que é? Eu não sei, esse livro que é o Ninguém Quis Ver, é do ano É do ano passado. passado. E você então já tem um ano de Sim, feedback dele, né? sim, sim. Como é que é ter contato com outras pessoas que se identificam com os temas que você aborda, que são temas que estão aí, né? Sim, Que eu estão tive aí na muito vida. medo, não de uma recepção ruim, né, mas que o livro não fizesse aquilo que eu propus, que era o diálogo com todos os tipos de pessoas, mas principalmente essas pessoas que vivem no lugar onde eu vivo. Eu queria que chegasse a essas pessoas. E o primeiro feedback que eu tive foi muito positivo. Um rapaz que era segurança de uma livraria e ele lia, na hora do almoço, ele lia alguns livros, assim, folheava, ele leu o primeiro poema. E ele ficou muito comovido porque ele mora onde eu moro e trabalha na Zona Sul. E aí eu soube dessa história, não vou falar como, porque aí eu vou revelar o nome da pessoa que pode ser demitida, mas eu fui ao encontro dele e agradeci, porque eu tive a resposta ali daquilo que eu procurava, né? Aquela identificação e eu tô tendo muito feedback positivo. Eu já recebi áudio
que um rapaz me enviou da mãe dele, que tem 70 anos, vive em Bangu, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, considerado periferia, né? Perto de onde eu cresci. Você cresceu... Eu cresci em Senador Camará. E agora eu moro em Cosmos, que é lá no finalzinho, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma estrutura interessante. O centro não fica no centro, fica numa ponta. Não é um lugar acessível para as pessoas, é um lugar privilegiado. É o mesmo centro do Brasil Colônia, ali perto do Porto. Sim. Né? E antigamente era dividido em marcos. O marco 0 ficava no centro. O marco 12 é lá onde eu moro. E a gente ainda tem essa ideia de que o distante é lá. Por isso a ideia de periferia. Sim. Né? O Itamar Vieira Júnior, ele deu uma entrevista no Roda Viva em que ele disse que a Bahia é o centro dele. Eu acho que no momento em que a gente falar para os nossos, que a gente criar nossos próprios centros, a gente vai destruir a ideia de centro. Não, o centro é a ideia de centro. E, portanto, a ideia de periferia. Esse tema sempre, ele é recorrente aqui para vários autores, várias autoras que estão em outros centros menos cotados pela mídia, vamos dizer assim, né? E pelas notícias. E esse tema, ele volta sempre, né? Porque a gente é muito fruto da onde a gente vive, da onde a gente nasce, da onde a gente vem. E eu acho que nós, escritores, temos algumas obsessões, né? Algumas coisas que são recorrentes e que estão em todas as coisas que a gente, de alguma forma, produz. Qual é a tua obsessão? Qual é a tua compulsão? Eu acho que a própria poesia, ela tem que ser um pouco obsessão. Eu tenho isso com a escrita, sabe, de poesia, que não começa no pegar o papel ou digitar, é o estar no presente, né? É conseguir olhar em volta, é não estar apontando para o futuro, no que eu vou fazer depois, nem tão presa ao passado, assim, mesmo falando eu acho que meu livro traz bastante essa coisa das memórias, né? Mas é uma memória involuntária, uma memória que está no meu corpo. Então, não faço esse trabalho de voltar ao passado, né? Esse exercício de voltar. É aquilo que está em mim, que eu vou carregar inevitavelmente. Que bonito isso. E olha, Bruna, você é professora, né? Eu fui professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro por 11 anos. Pois eu não dou mais aula. E essa experiência de estar à frente de turmas e lidando com alunos e com, enfim, pessoas em formação, de que forma isso também faz parte do que você escreve? Como isso, enfim, essa experiência te fez mais poeta ou menos poeta, ou enfim? Quando a gente percebe que as pessoas ainda tentam interpretar a poesia porque vem com aquele vício da escola de interpretar texto, e interpretar texto é importante, né? Mas a poesia não é para ser interpretada, é para ser experimentada, então falta esse contato também com o que a gente considera poesia, né? A gente tem contato com poesias de outros formatos, em outras plataformas, desde muito cedo. A música, eu dei o exemplo do punk rock, a música está na vida dessas crianças, né? Mas elas não têm acesso a livros, por exemplo. Eu dei aula durante muito tempo, eu não sei como é que está agora, mas eu lembro de a escola proibir os alunos de entrarem na biblioteca da escola. E quando eu levava eles lá, eles não podiam mexer nos livros. Eu acho que é importante você tocar o objeto livro, você folhear para ter um interesse. Que você... Já vamos conversar sobre isso, sobre proibições enfim, e a visão que as pessoas têm sobre poesia e escrita. Mas antes, vamos para o quadro Dando a Letra e a dica de literatura de toda semana. A dica que eu trouxe hoje é de um livro super diferente, uma leitura que me fisgou desde a primeira página. Ele é contado de uma maneira super inusitada, que são mensagens que nunca serão enviadas ali ao destinatário. Essa mulher que sai do Brasil e vai para a República do Congo a trabalho. Lá ela se envolve romanticamente com uma pessoa e também se envolve num partido político do qual ela é totalmente contrária. E tudo isso está na página de Brasa, da paulista Mariana Bretti. Esse livro que sai pela editora Moinhos e que é contado maravilhosamente bem.
voltamos ao Trilha de Letras com a poeta Bruna Mitrano e falávamos sobre uma biblioteca em que as crianças não podem pegar nos livros. Qual é esse tabu, essa distância que às vezes a própria educação coloca em relação às obras literárias? Na verdade, elas não podiam nem entrar nesse espaço. Uau! Se você não conhece o espaço, você não se apropria dele, você não tem interesse. Lógico. É aquilo, a gente tem teatro de graça, a gente tem museu de graça, mas geralmente fica distante dessas crianças. E elas não vão pegar trem, não vão pegar ônibus para chegar a um lugar que elas não têm interesse, porque elas sequer conhecem. E quando eu abria as portas da biblioteca, eu permitia que elas entrassem, tinha sempre alguém olhando e não deixava que elas tirassem o livro, que elas mexessem no livro. E enquanto você não tiver essa possibilidade de pegar, de olhar, de desmistificar porque a poesia, a literatura tem que ser intimidade, você tem que estar íntimo daquilo, né? Que louco, né? E a gente vive um tempo de tantos nãos, né? E não é o título do teu primeiro livro, né? É o título. Por que não? Por que é um não começar afirmativo. Com essa negativa? Não é uma negação, É então. um não afirmativo. É começar a pensar aquilo que eu não quero. Começar a definir isso. Né? Esse foi o primeiro movimento. O Não é um livro que eu sinto que ainda não chega a dialogar da forma que eu gostaria. Então, nesses 7 anos que separam o Não do Ninguém Quis Ver, eu comecei a trabalhar essa voz poética pensando em para quem eu gostaria de falar, por que eu gostaria de falar. Eu estou conseguindo falar para quem eu gostaria de falar? E teve um momento que foi um divisor de águas, que foi um sarau que aconteceu num lugar muito especial lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Bosque das Caboclas, que é uma comunidade só de mulheres que fica na Estrada dos Caboclos. E aí a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste fez uma homenagem para a Dona Isabel, que faleceu, não está mais viva, que era uma mulher conhecedora da terra, das plantas, uma mulher superpotência, uma mulher sábia, e que construiu sua casa com as próprias mãos. E daí leram um poema para ela, um poema de Manuel de Barros. E Dona Isabel chorou. E eu cheguei perto de Dona Isabel, coloquei a mão nela assim e falei: a senhora está gostando? Ela: tô, minha filha, estou gostando muito. Como é que é o nome disso? É sarau. Nossa, ela lê um sarau bonito, né? Não, isso é poesia. E foi naquele momento que eu entendi, Eliana, que aquela mulher teve o primeiro contato com o que a gente considera poesia naquele instante, e ela chorou. Já nos seus 70, 80 anos, ela chorou. E eu falei: daqui em diante, só me interessa a poesia que faz Dona Isabel chorar. Ai, que lindo! Foi quando eu comecei a pensar, eu quero falar para essas pessoas, eu quero que os meus vizinhos tenham acesso a isso. Eu não entendo por que poesia de fácil entendimento é uma poesia ruim, é considerada uma poesia ruim. Eu não entendo. Por que não pode? É um lugar que a palavra toca o teu mais íntimo, né? Algo que você não sabe explicar. Sim. Não é? A poesia... E a poesia precisa tocar o corpo. Acho que é preciso. É preciso remexer os intestinos tudo lá dentro, sabe? Porque a poesia é corpo também. E o milagre, a magia acontece nesse eros. É o corpo que toca o corpo. E tem aí uma contradição, eu acho, né? No mercado literário atual, que é o seguinte: a gente tem slam, tem a própria música, tem, enfim, poesia. Os jovens adoram poesia, mas existe um mito de que poesia não vende, né? Não tem mercado para poesia. É muito falacioso isso, né? Sim, até porque a gente limita, né, onde a poesia deve estar. E você trouxe essa coisa do slam, da poesia falada, que a gente, nossa, pensa, é uma coisa aí dos jovens que eles estão inventando. Essa é a verdadeira poesia clássica, né? Porque começa com os aedos cantando nas ruas da Grécia. O que a gente tem como poesia, né, nada mais moderno do que isso, né, da coisa da escrita. Fale então pra gente sobre o Ninguém Quis Ver. Quem é esse ninguém e o que é isso que não quer ver, que não quer ser visto? Eu acho que tem um verbo importante aí que é o querer, né? Tá ali, não vê porque não quer, tá bem diante dos nossos olhos, e é muita coisa. É muito grande o desejo de não enxergar aquilo que
está bem na nossa frente, que está dentro da nossa casa. Mas, Bruna, o que foi que ninguém quis ver? Qual é o tema central do Ninguém Quis Ver? Eu acho que a gente precisa falar sobre determinadas coisas, né? Sim, o livro, ele traz muitos temas, mas eu acho que eu quis falar de um tema que ele entrou só em um poema, e mesmo assim eu falo não falando, que é o abuso paterno. Ele foi um livro a princípio de denúncia, e hoje eu penso além da denúncia, um anúncio, o anúncio da coisa nova. Porque é um tema que precisa ser trazido também, eu acho, para o centro do debate. Eu só fui entender que eu sofri abuso do meu pai quando era adulta. Eu já era adulta. E eu precisei da ajuda de duas grandes mulheres para isso. A mulher que eu amava, minha primeira namorada, eu contei para ela algo que tinha acontecido e ela me explicou o que aquilo significava. E a minha melhor amiga de infância, minha irmã de consideração, que me falou que esse homem também tinha feito a mesma coisa com ela. Então eu precisei ouvir, já adulta, para entender o que tinha acontecido comigo. O nosso instinto de sobrevivência é muito forte. Eu acho que se eu tivesse percebido isso ainda na infância, talvez não tivesse sobrevivido. E são armas, né, que a gente de sobrevivência mesmo, né, de estratégias de sobrevivência. E a gente precisa dar nomes. A Bell Hooks, ela fala sobre a necessidade de dizer o que o amor significa, de conceitualizar o amor. Porque enquanto a gente ficar nessa de cada um ama da sua forma, não tem como definir, a gente vai acreditar que existe amor onde não existe. Se eu soubesse que aquele pai e aquela mãe não me amavam, que aquilo que eles faziam não era coisa que um pai e uma mãe não devia fazer, né, talvez eu conseguisse me emancipar antes. Talvez, porque existe uma instituição também que dá suporte para esse tipo de coisa, que é a igreja. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como entra a religião nisso, que é algo forte para você? Sim, sim. Eu fui evangélica até os 18 anos de idade e foi interessante porque com 18 anos eu saí da igreja, com 18 e meio eu já me apaixonei por uma mulher. Como eu não me permiti fazer isso antes, né? E a igreja, ela insiste no modelo de família que é muito opressor. Eu lembro que adolescente, quando eu entrei na adolescência, o meu corpo começou a repelir esse homem, esse outro corpo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas o meu corpo começou a repelir. E aí o pastor da igreja foi lá em casa, bateu lá e falou: Bruna, tua mãe veio me dizer que você não está querendo falar com essa pessoa, com seu pai. E você não pode deixar de falar com seu pai, porque se você deixar de falar com seu pai, Deus não vai te ouvir. E eu era tão sozinha naquela época, Eliana, que Deus era meu único amigo, meu único confidente. Se eu ficasse sem ele, eu ficaria sem rede de apoio. Foi cruel demais o que ele fez. Então, a família é uma instituição perigosa, como a gente, não a família que a gente escolhe. Sim. O modelo, né, de família. O modelo desenhado Sim. por determinada sociedade, né? Por determinado grupo social, é complexo. E falar sobre isso é muito difícil, dá muito medo, mas é necessário, é importante pensar também como falar para não ser uma denúncia pela denúncia. Eu acho que o meu grande medo era que fosse só a exposição. Sim. Que meu livro é algo de rasga-peito, tem algo de rasga-peito ali, eu exponho minhas entranhas, eu coloco meu nome para rolo, meu nome está ali. Eu fiquei com medo de ser só a exposição e não chegar nas pessoas como eu queria e como está acontecendo, né? De, olha, eu vivi isso também, eu posso falar sobre isso, Sim. eu posso falar na poesia, isso vai continuar sendo poesia, porque eu ouço muito, isso aí não é poesia. O que você faz não é poesia. É muito forte esse desejo de deslegitimar o que a gente faz. É uma forma de silenciar, né?
Então, não silencie e leia para a gente. Intuição. Sentei perto dos urubus. O homem que passava disse: tenho nojo de você. Expliquei a ele que os urubus procuram na carcaça as partes moles e quentes. Ele deu as costas xingando e sacudindo as mãos. Olhei para os urubus. Eles também me olharam, complacentes com aqueles olhos sem branco. O homem, o seu corpo inquieto, era como um animal que esperneia antes de morrer. Sabíamos, no entanto, que ele não morreria, que ele estava mais vivo que nós, que não temos mãos, nem pedras nas mãos, para atirar em quem nos causa repulsa. Apenas alguma intuição de encontrar partes moles e quentes. As partes moles e quentes das pessoas e nas nossas entranhas é que a poesia revolve. E que bom que você conseguiu, né? E vem conseguindo. Acho que outras mulheres e outras jovens também têm conseguido, têm tentado e têm conseguido. Sim. É importante falar. Pela voz da arte, enfim, as imagens, as criações. Eu acho que a poesia não ajuda a elaborar necessariamente. Eu até acreditei que sim, mas não aconteceu, me frustrei. Não vai nesse sentido. Sim. Mas transforma aquilo numa outra coisa, numa coisa bonita. Eu acho, ninguém quis ver uma coisa bonita. Eu nem posso não me orgulhar dele. Deu tanto trabalho para fazer que o mínimo que eu devo a ele é orgulho. Que bom que você conseguiu, Bruna. Fico muito feliz, te desejando muita sorte, muito sucesso e que você consiga realmente colocar em palavras o que tanta gente precisa escutar, né? E às vezes não consegue colocar em palavras. Foi um prazer te ter aqui. Volte sempre. Eu agradeço, Eliana. Muito obrigada. E com essa bonita entrevista com Bruna Mitrano, encerramos mais um Trilha de Letras, desejando a você excelente semana e que semana que vem você volte para outros autores, outras autoras, outras histórias, nunca esquecendo que trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.